Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Só isso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O Senhor fala conosco através dessa mensagem. Hoje é dia dos pais, e nós queremos, Senhor, falar de dupla referência. Muitos aqui são pais, mas também são filhos ainda. Outros já não têm seus pais, mas nós todos temos um Pai Celestial que zela por nós. Então, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor dirija esse momento, essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Por que que Paulo fala dessa maneira? Por que que ele dá esse conselho? Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque o pai é a figura de autoridade mais forte da família. Gravou isso? O pai é a figura de autoridade mais forte da família. Ah, mas pastor, a mãe, a Bíblia diz que a mãe tem um papel de suma importância, porque antes dela ser mãe, ela é a mulher que edifica o lar. Sim, claro, mas o pai, ele tem o privilégio de ser o cabeça da família. E o que é ser o cabeça da família? É comunicar as decisões que se tomam em família. É quando há uma decisão nevrálgica para ser tomada, o pai tomar a frente, assumir o lugar de autoridade e dizer: eu banco essa. É proteger a sua família. É o encarregado de proteger a sua família, de zelar pelos seus. Esse é o pai. Então Paulo diz o seguinte: obedeça os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Agora, se o pai é a figura de autoridade mais forte na família, e Paulo diz que é justo que você obedeça ao seu pai, como é que o seu pai, ou você que é pai, que está sentado aí me vendo, deve proceder diante desse conselho de Paulo, para que seus filhos te obedeçam? Eu, pai, devo proceder sendo um referencial para o meu filho. Irmãos, vamos convir aqui que ser filho e obedecer a um pai que não é referencial é difícil, não é? Obedecer a um pai que é referência, quando ele endurece o jogo, já é difícil. Agora, obedecer a um pai que não é referência é muito mais difícil. Mas qual é o conselho de Paulo? Que você obedeça da mesma forma. Ah, mas o meu pai, ele me dá ordens absurdas. Ordens absurdas não se cumprem. Isso é um caso à parte. Mas, naquilo que é justo, você deve ser submisso, sim, aos seus pais. Você deve, sim, obrigação, prestação de contas, tudo isso aos seus pais. A gente conhece um grande número de pais, e eles se apresentam em diversos tipos. Principalmente na minha posição enquanto pastor, eu recebo muitos pais que vêm conversar comigo sobre os seus filhos e sobre os seus casamentos. Então, eu conheço pai que é referência, eu conheço pai que não é referência, eu conheço pai que está caminhando para ser referência, eu conheço pai que quer muito ser referência, mas ainda não é, e eu conheço pais desnaturadíssimos. Tem pai de todo tipo, mas eu queria citar um tipo de pai aqui, que talvez seja aquele que traz mais a ilusão de referência para nós. Com certeza, cada um de nós aqui conhece um pai que é idôneo, honesto, paga suas contas em dia, nunca traíram sua esposa, nunca espancaram seus filhos, nunca ofenderam seus amigos, são pacifistas, são até religiosos, e que parece, por ter todas essas qualidades agregadas, ser pais perfeitos. Eu quero já desconstruir uma coisa para você aqui. Na verdade, esse ideal de pai perfeito é uma ilusão. Ele não existe. Ninguém é perfeito. Ninguém é completo. Todo mundo tem defeitos. O melhor pai do mundo tem defeitos. Não tem ninguém perfeito. Agora, na opinião da Bíblia, não na minha opinião, pais que são referenciais são pais que andam na presença de Deus. Esse é o diferencial do pai. Ele pode ter todos aqueles predicados que eu citei antes.
Ele pode não ser espancador, ele pode não ser adúltero, ele pode ser honesto, ele pode nunca ter enganado alguém, ele pode nunca ter matado ninguém, ele pode nunca ter ferido ninguém, mas se ele não tiver dentro dele a convicção de que Deus é Senhor da vida dele, que Jesus Cristo é o seu Messias enviado para salvá-lo, vai chegar um dia que ele vai estagnar e que suas falhas de caráter vão inevitavelmente suplantar suas qualidades. O Pai perfeito não existe, é uma ilusão. Porém, o diferencial da fé, e fé não é apenas crer, é confiar, faz com que aquele que anda com Deus seja aperfeiçoado a cada dia. Esse é o diferencial. Por quê? Porque quando a gente erra, o Espírito Santo vem no seu ouvido e fala assim: você errou, cara. A gente pode não dar o braço a torcer, mas que o Espírito Santo vem e fala, ele fala: você errou. Ele fala isso na minha relação com a Betina, ele fala isso na minha relação com a Érica, minha esposa, ele fala isso na minha relação com a igreja, ele fala isso na minha relação com os meus pastores, ele fala disso em todos os momentos onde eu vou e tropeço. Por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado como esse amigo, guia e ajudador que ministra ao nosso coração a possibilidade de arrependimento e de crescimento através do arrependimento. Então, pai, você que está aí sentado me assistindo, talvez você tenha passado por um problemaço com seu filho, sua filha, nos últimos tempos. Mas entenda uma coisa: se você anda com Deus, a probabilidade dele aperfeiçoar você, a ponto de você retomar o seu diálogo com seu filho ou com sua filha, retomar uma relação sadia com seu filho e com sua filha, é de 100%. Basta você abrir seu coração. Eu penso que os pais são cobrados demais. E é por isso que eu resolvi falar sobre os pais hoje aqui. Porque na maioria dos casos sobre o pai recai o rótulo de provedor, recai o rótulo de guarda da família, recai o rótulo do caçador, que ele tem que sair, tem que voltar com a caça para casa. Recai o rótulo daquele camarada que precisa se dividir em 1000 para poder dar atenção à família, trabalhar, estudar, se aperfeiçoar e assim por diante. Mas a verdade é que, embora ele carregue todos esses rótulos, a maioria dos pais, se não todos, não conhecem todo o caminho que estão trilhando. E isso faz parte da nossa fragilidade com relação à vida. A gente não conhece o que vai acontecer com a gente daqui a 5 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então o pai, ele tem uma ideia do que vai acontecer com os seus filhos, da maneira com que ele está cultivando a criação dos filhos. Mas ele não tem a certeza dessa jornada, da trilha que ele está seguindo. Mas o mais importante, ele sabe que quem guia ele é fiel. A jornada pode ser turbulenta, a jornada pode ser difícil, a caminhada pode ter obstáculos, mas o guia da tua jornada é fiel. E é aquele que não te desampara de jeito nenhum. É aquele que te leva pelo caminho, ainda que esse caminho seja tortuoso, sem que você caia e fique prostrado no caminho, sem que você tenha um problema tão grande que você não possa mais se levantar. Confiar que Deus está nos guiando para uma jornada onde o caminho pode ser turbulento, mas a chegada é gloriosa, faz parte de ser alguém com o rumo certo, faz parte de ser um bom pai, faz parte de olhar para os nossos filhos e entender o seguinte: que os nossos filhos, eles têm um futuro pela frente que não pertence a nós, mas pertence àquele que está guiando a nossa jornada. Ele é quem sabe o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Eu não sei de nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com Deus e me aperfeiçoar. Eu tenho que cultivar uma relação com Deus. Eu tenho que ser referência. Eu preciso ser referência. Por quê? Porque por vezes nós tivemos um referencial paterno que falhou com a gente. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, eu não quero expor ninguém. Mas com certeza existem pessoas que tiveram um referencial paterno ruim. Talvez tiveram um pai espancador, ou um pai castrador, aquele que não deixava você fazer nada. Ou então um pai liberal demais, que deixou você ir tão longe que você foi para o fundo do poço. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a gente percebe que existe uma paternidade, aí sim, exemplar, perfeita, que precisa ser seguida, independente do que a gente viu em casa. Ser pai, irmãos, é a melhor oportunidade que você tem de imitar Deus. É melhor. Como é que nós chamamos o nosso Deus cristão? Pai. A oração que rege a nossa fé qual é?
é o Pai Nosso. E quando um homem é pai, Deus está dando a ele a oportunidade de ser imitado. Quando Deus te dá o privilégio da paternidade, Ele diz para você o seguinte: olha, me imita, segue a forma com que eu tenho dirigido os meus filhos. Dirige o seu filho ou a sua filha como eu dirijo você. E aí você vai avaliar que na sua relação com Deus, você tem momentos de felicidade extrema e você tem momentos de moenda extrema, onde a sua relação com Deus parece que vai acabar e você fica meio de mauzão com Deus lá. Mas quando você percebe o fim da história, aquilo não passou de uma correção necessária para você sair dali melhor. Ser pai é assim. Nós podemos e vamos falhar na criação dos nossos filhos em alguns aspectos. Viu, Dudu? Viu, Flávio? Vamos, não tem jeito. Mas se a gente seguir a instrução bíblica para a criação de filhos, nós seremos pais segundo o modelo que Deus estabeleceu, não segundo o modelo que rouba a identidade dos filhos e que faz os filhos viverem uma vida que nós gostaríamos de ter vivido. Por exemplo, certa feita, um rapaz me procurou e ele disse o seguinte: pastor, eu não aguento mais, estou sufocado. Eu falei: pode falar. Ele falou: meu pai tinha um sonho de ser advogado, não conseguiu. E adivinha? Ele quer que eu seja advogado, de qualquer jeito. Eu falei para ele: você quer ser o quê? Eu quero ser músico. Eu falei: cara, aí está um paradigma gigante. Ainda por cima você escolheu mal, né? E aí ele estava vivendo uma tormenta com o pai, porque o pai dizia que para ele ter futuro, ele tinha que ter um diploma de direito. E ele afirmava para o pai o seguinte: olha, na música eu ganho muito mais do que eu ganharia com direito e tenho muito mais prazer do que se eu exercesse qualquer outra profissão. E o pai falou o seguinte: olha, não tem jeito, se você não seguir o caminho do direito, eu não te perdoo, eu vou morrer com essa angústia. E aí o meu conselho para esse rapaz foi o seguinte: então lamento, ele vai ter que morrer com essa angústia, porque a vida é sua. Deus, quando nos elegeu, Ele nos elegeu para boas obras, mas Ele não disse para você: você vai fazer só isso. Ele te deu um leque de oportunidades para você agir. Ele te deu liberdade para você escolher o que você quiser ser da vida. Então, nós que somos filhos, mas que também somos pais, precisamos pensar se a gente vai reverberar isso para os nossos filhos, para a próxima geração. Eu não quero reverberar isso para minha filha de jeito nenhum, até porque se ela seguir meu sonho, ela está ferrada. Ela vai ter que ser música, né? Mas ela pode seguir o que ela quiser, porque a Bíblia nos diz que Deus, quando nos elegeu, Ele nos elegeu não para a escravidão, mas para a liberdade. Então, eu tenho direito de ser aquilo que eu bem entender, até aquilo que meu pai quer que eu seja, ou não. Precisamos entender que nós criamos os nossos filhos para o mundo. Pais, entendam isso. Um dia, a sua filhinha linda vai se levantar da sua cama com as malas prontas e vai ser levada por um rapagão para morar com ele lá, casadinha, bonitinha, do mesmo jeito que você fez com a sua esposa. Você vai olhar para ela e vai ver uma menininha de 10 meses, 11 meses de vida indo embora. Mas na verdade ela já vai ter lá os seus 20 e poucos. Filhos, a Bíblia diz que filhos são como flechas. Lá no Salmo 127, versículo 4, a Bíblia diz que filhos são como flechas. E qual é a utilidade das flechas? Ficar dentro da aljava? A utilidade das flechas é ser lançado e acertar um alvo. Pais, vocês que estão criando filhos, entendam uma coisa: os que têm filhos meninos, um dia ele vai te trocar pelo racha, inevitavelmente. Das duas uma, se prepara para rachar com ele, ou então se conforma, porque isso é inevitável. E pai de meninas, como eu, um dia um marmanjo vai chegar na sua casa, vai sentar na sua poltrona e vai tomar o seu refrigerante. E mais tarde, se tudo der certo, tudo dando certo, esse vagabundo vai levar sua filha embora. E você ainda vai gostar. Eu vou chorar igual um gambá. Chorar, babar, ficar igual um maluco. Porque para mim, Betina vai ser sempre Betina assim. Mas tem que entender que se você segue a palavra de Deus, ela te dá instruções para isso. Te dá instruções para você entender que quando ela atingir a maturidade, o natural é esse, ela vai embora. Inevitavelmente serão lançados.
Os meninos são piores ainda. Eles vão embora, não querem nem saber de nada, não visita mais pai, minha mãe. Eu sei porque eu sou menino, né? Então, eu visito minha mãe uma vez por semana. E aí minha esposa fala para mim, você não tem saudade da sua mãe? Eu tenho muita saudade dela. Só que a minha vida é muito louca. Eu não consigo pousar lá de jeito nenhum. Eu mal pouso em casa direito. A menina ainda visita, tem aquela coisa, né? Beleza. Mas vai se preparando, papai. Nossa hora vai chegar. Pais precisam ser referenciais. Precisam dar exemplo aos filhos. Se você é o tipo do pai que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Facebook, você está fazendo isso errado. Você está fazendo isso errado. Porque a palavra, aquilo que você diz, pode até convencer o outro, mas o seu exemplo arrasta o teu filho atrás de você. O seu filho ou sua filha vai fazer aquilo que você está fazendo hoje. Tanto aquilo que é certo, quanto aquilo que é errado. Porém, tem uma observação disso aí. Aquilo que é errado, ele faz muito mais rápido, ele aprende muito mais rápido do que aquilo que é certo. Se seu filho olhar para você e enxergar você como um camarada que abusa das pessoas e que vive de enganar as pessoas, existe uma possibilidade imensa dele viver como você. Agora, se ele olha para você e vê que você é carinhoso e honesto com as pessoas, há uma imensa possibilidade dele ser como você. Existem pais, eu estava vendo um dado do Narcóticos Anônimos, eles estavam dizendo o seguinte, que a maior motivação que um pai tem para largar a droga é a sua família, mais precisamente os seus filhos. Não existe um fator, somente Deus, que é o fator principal. E o NA não é uma instituição cristã. Em primeiro lugar, as pessoas abandonam o vício, atribuindo um agir sobrenatural de Deus. Segundo lugar, as pessoas abandonam o vício, alegando fazer isso pelas suas famílias, entre parênteses, filhos e filhas. Então, o poder que tem nesse negócio de exemplo, né, é violentíssimo. Arrasta tanto para o mal quanto para o bem. E esses pais que abandonaram o vício para mostrar aos filhos que existe uma vida fora das drogas, eles o fizeram por quê? Por conta do seu exemplo. Porque eles descobriram que se eles continuassem vivendo aquela vida, logo, logo seus filhos também estariam naquela vida. E teriam o mesmo final que eles. O pai quer ser um referencial, dá o melhor para o seu filho. O melhor da educação, o melhor do seu tempo, o melhor do seu amor, o melhor do seu carinho, o melhor presente e o melhor exemplo. Dá o melhor. Pais que querem ser referenciais, corrigem os filhos. Preste atenção nisso que eu estou falando. Pais que querem ser referenciais, corrigem os filhos. Ainda que isso venha a doer. Mas pastor, dói mais em mim do que nele. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando da dor que dá no filho, não. Porque essa aí, depois de 5 minutos, ele está te abraçando de novo. Feliz da vida. Mas a dor que dá na gente é braba. Mas eu quero dizer para você, antes que venha a doer por uma correção do que por uma perda. A dor da correção vai passar. E você vai ver o fruto dela. Mas a dor da perda talvez você tenha que carregar para o resto da vida. Eu conheço pais que dariam um braço para voltar no tempo e corrigir o seu filho. Eu conheço pais que dariam a vida para voltar no tempo e dar limite aos seus filhos. Não fizeram, perderam seus filhos. Dê limites. Mostre a ele ou a ela que cada lugar exige um tipo de comportamento, que cada espaço depende de um tipo de disciplina, e que a correção não é um sinônimo de surra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Se você vier a corrigir seu filho, faça por amor, não pela moral e os bons costumes, mas faça por amor. Assim a consciência não fica pesada, a culpa não te ataca, você está fazendo certo. Pais que querem ser referenciais são presentes na vida do filho. Se você dispensa mais tempo para as coisas corriqueiras do que para as mais importantes, logo, o que era importante hoje vai se tornar urgente amanhã. Seus filhos e família são a coisa mais importante depois de Deus.
Deus, família e igreja. Mas a igreja precisa. Os obreiros são poucos, precisa. Mas a família vem antes. É Deus, a família e a igreja. Se você não der atenção aos seus filhos, o traficante vai dar, o cafetão vai dar, os bandidos vão dar atenção e vão adotar os seus filhos. Você tem dúvida disso? Eles querem a atenção de alguém. Você não pode dar. Eles vão dar e vão ganhar. Pais são referenciais. São homens que cultivam uma vida devocional com Deus. Você lê a Bíblia com frequência com a sua família? Nesse propósito de oração pela família, você participou de pelo menos metade desse propósito? Você tirou um tempo para orar por isso? Você se importa com a sua família no aspecto espiritual? Você tem sido o cabeça da sua família no que tange as coisas espirituais? Você ora com seus filhos e pelos seus filhos? Eu já oro pelo marido da Betina, de hoje. Ou melhor, desde a barriga da Érica. Eu já oro pelo marido dela, que vai ser uma barra para mim, Léo. Eu vou ter que esbarrar com esse maroto mais cedo ou mais tarde. Então, pedindo a Deus que me dê graça, porque se Ele me der força, eu mato. Então, vai me dando graça. Bota um cara legal, tranquilo. Não ri não, Guilherme, sua hora vai chegar também, antes de mim. Você tem o hábito de incentivar seu filho ou sua filha a ter uma vida relacional com Deus? Eu falo isso brincando, gente, porque a pessoa que a sua filha vai escolher vai ser bem parecida com você. Porque segundo os psicólogos, pode me corrigir, Alex, o primeiro referencial de romance que a filha tem é com o pai. Então isso vai ficar gravado pro resto da vida dela. E lá quando ela fizer uma escolha de namorar, ela vai namorar um cara igualzinho a você. Então se você é safadinho, meu querido, pode esperar, porque sua filha vai namorar um safadinho também. Mas há uma forma de mudar esse negócio. Qual é a forma? Deixe de ser safadinho, passe a ser bonitinho. Cultive uma vida com Deus. Ande com Deus. É sério isso. Mas eu acho muito difícil cumprir essa tarefa. Saiba de uma coisa. O Pai de todos, o Pai Celestial, aquele que é o exemplo de perfeição de relacionamento com seus filhos, Ele está pronto para te ajudar a cumprir essa missão com êxito. Meu sobrinho Vinícius, irmão de João Vitor, vai ser pai amanhã. Márcia vai ser avó de novo, está dando cambalhota. Eu percebi o quanto a paternidade mudou aquele moleque. Que a gente só trazia notícia maluca de Vinícius, né? Vinícius, fui orar para o Vinícius, capotou com o carro 800 vezes. Acabou de eu perguntar no carro, vamos orar para o Vinícius. Aí a semana seguinte, pode orar para o Vinícius, que ele caiu de moto, se arrebentou todo de moto. Vamos orar para o Vinícius. O que aconteceu agora? Vamos orar para o Vinícius, ele foi atropelado de moto. Eu falei, pô, esse moleque é dublê, cara. Todo mundo ia pensando, esse moleque é dublê, não é possível, cara. Mas aí a namorada dele engravidou, né, rapaz? E hoje eu estava conversando lá com o Vinícius. Meu irmão, rapidinho arrumou um emprego, se virou. Vai ficar estável. A namorada dele, a menina ótima, maravilhosa, vai caminhar junto com ele, vai ser uma ajudadora. E ele amadureceu em 9 meses, o que ele não amadureceu a vida dele toda, por causa dessa coisa chamada paternidade. Vem um serzinho por aí que vai depender de você, Dudu. Mas nessa hora, não é para deixar recair sobre você o peso do provedor, do caçador, daquele que tem que fazer e acontecer, blá, 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 não. Esse peso que recai sobre você, você joga para cima de Deus e fala assim, Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, em vão o trabalho, em vão o estudo para me capacitar, em vão eu perco noite de sono trabalhando, em vão eu dou duro trabalhando. O Senhor precisa me ajudar. Mas vale nessa hora apelar para o referencial perfeito, que é Deus, do que seguir os conselhos da multidão de conselheiros que por vezes até quer ajudar muito, mas que só atrapalha. Meus irmãos são pais, estão aqui me vendo hoje, e vocês que vão ser um dia também, se Deus permitir. Entenda uma coisa: o pilar central para exercer uma paternidade saudável é a Bíblia. O pilar central para exercer uma paternidade aonde o seu filho ou sua filha daqui a um tempo vão sair de casa, como aquelas flechas que eu falei, e vão viver uma vida estável como a sua, e vão progredir, lutar e vencer as dificuldades,
é uma criação alicerçada na palavra de Deus. Se você não tiver um relacionamento alicerçado com Deus e comprometido com a igreja e com a palavra antes de tudo, o seu filho e sua filha podem pagar um preço de lágrimas por conta da sua falta de referência. Portanto, a minha palavra final é: seja uma referência. Mas como serei uma referência? Olhando para a referência máxima que é Deus, aprendendo da referência máxima que é Deus, cultivando uma amizade com a referência máxima que é Deus, pedindo conselho a esse referencial máximo que é Deus, consultando dia após dia, incessantemente, o manual de vida, né, que a gente possui, que é a Bíblia. E eu tenho certeza que daqui a alguns bons anos você vai olhar para trás e vai dizer que cumpriu muito bem a missão que lhe foi destinada por Deus. Foi mordomo de Deus nos mínimos detalhes e nos maiores detalhes, que é a questão da paternidade. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Deus nos dá para que nós possamos cuidar deles em determinada etapa da vida. Depois eles vão embora e criam outro núcleo familiar, e a gente vai embora, eles ficam, e aí a coisa vai fluindo de tempos em tempos até que Jesus volte. Amém? Eu quero desejar a você, pai, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida enquanto pai. Que esse dia de hoje, todo mundo fala que é só marketing, que é só comércio, que ele sirva para você refletir sobre como você tem agido enquanto pai e como você tem agido enquanto filho com o seu pai. Amém? Quem não tem o pai da terra, um pai do céu. Como é que você tem agido com o seu pai? Vamos ficar de pé?